Fala, meu amigo! E aí? Meu amigo Léo, que E, honra! Que rapaz, honra poder ter essa live com você. a honra é toda minha. Para quem não sabe, Dr. Gabriel, acho que é difícil alguém em Salvador, no Brasil, não conhecer esse homem aí. Eu tive a oportunidade de conhecer, a gente gurizinho ainda, né, meu amigo de infância, e eu tenho o maior orgulho. Dr. Gabriel Almeida é um dos maiores médicos desse país. Meu amigo de infância, um cara que eu sei como começou, toda a dificuldade, todo o caráter da família inteira, né, a obstinação dele, sempre foi um cara muito aplicado e hoje está me dando essa honra de poder falar aqui com todos vocês, conhecer um pouquinho mais da minha parte aqui, conhecer um pouquinho mais sobre o autismo, da parte do Dr. Gabriel, dar essa aula aí sobre saúde, sobre qualidade de vida, sobre emagrecimento, enfim. Uma honra, Vamos, meu irmão. vamos fixar aqui o tema da live aqui. Diga aí qual é o tema aqui que eu vou fixar aqui. Eu normalmente eu boto o nome do convidado, né? E coloco o tema, que eu botar aqui autismo e saúde. O que é que você Pode, acha? deixa eu botar aqui, Vai? autismo e saúde. Aí eu vou botar aqui e eu vou fixar, a galera tá entrando aí. Deixa eu fixar aqui. Você consegue? Consegue fixar? Deixa eu ver aqui, eu acho que é só você, viu? Então, pronto, deixa eu fixar aqui. Autismo e saúde. Boa noite, minha galera! Boa noite! Vamos começar essa live aqui. Essa live vai ser maravilhosa, com certeza. É uma live interessantíssima sobre um tema muito atual. E estamos vendo aí que, na verdade, estamos cada vez mais nos preparando para acolher melhor o autista, né? Os diagnósticos estão acontecendo aí, estão sendo tomadas algumas medidas pelo poder público para a maior inclusão dos autistas, para que eles consigam ter uma vida fantástica também, uma vida digna, uma vida com muito amor. E eu estou trazendo aqui Léo. O Léo tem uma história de vida muito bacana, como ele falou, ele é meu amigo de infância, e ele é um cara que ajuda a essa causa dos autistas há muitos anos, e ele tem feito um trabalho muito bonito e conseguido através até com os políticos, ele vai atrás, fica no pé para conseguir algumas coisas. Léo, eu queria que você contasse um pouquinho aí como foi que começou essa história sua aí com o autismo, esse amor pela causa. Me conta aí um pouquinho da sua história. Mas tudo começou com esse rapazinho aqui, ó. Tudo começou com esse rapazinho aqui, ó. Vinícius, meu filho, tem 15 anos hoje, né? Na época do diagnóstico, ele tinha 2 anos e 10 meses. Não conhecia nada sobre o autismo. E eu me lembro, assim como hoje, que, graças a Deus, nós tínhamos uma pediatra que era muito atenciosa, muito boa. E ela falou assim: olha, eu queria que vocês fizessem uma consulta com a neuropediatra. Mas não se preocupem, não, é algumas só questões bem simples, porque notei que na consulta anterior ele teve um comportamento, nessa teve um comportamento diferente, vai lá, mas sem problema. Foi uma coisa assim, tão simples, você sabe que eu participo muito da vida dos meus filhos, foi uma coisa tão assim que ela falou de forma en passant, que no dia eu tinha uma reunião de trabalho importante e eu nem fui para essa consulta com a neuropediatra. Minha esposa foi sozinha, estou lá trabalhando, daqui a pouco meu telefone toca e minha esposa aos prantos, tá até aqui ela na live, Priscila Martinez, meu amor, um beijo. Beijo, Pri. E ela, aos prantos, me liga dizendo assim: a médica está dizendo que nosso filho é autista. Aí autista? Ela falou assim: eu falei, calma, calma, você acabou de receber essa notícia, isso não deve ser verdade. Eu me lembro que eu virei assim, eu estava falando com ela assim, e tinha um computador aqui. Eu virei o computador, botei no Google autismo, porque eu era um completo ignorante, eu não conhecia de fato nada. E aí, quando eu comecei a ler no Google sobre autismo, eu falei assim: impossível, essa médica errou. Meu filho não tem autismo. Porque o que eu via do autismo, né, naquela rápida pesquisa ali, ou que a criança era um gênio,
que fazia contas matemáticas em uma velocidade absurda, por exemplo, como eu estou vendo hoje no Caldeirão do Hulk, tem um quadro chamado Pequenos Gênios, alguma coisa assim, ou era uma pessoa que vivia totalmente alheia, virada para uma parede, se balançando, que não interagia com ninguém. E meu filho não se enquadrava em nenhum dos dois quadros. Ele nem era um gênio, que fazia essas contas todas, mas muito pelo contrário, meu filho era, e até hoje é, e com fé em Deus vai ser, sempre muito carinhoso, muito afetuoso. Meu filho interagia, nessa época ele ainda falava, porque hoje meu filho não fala mais, ele é um autista severo, não verbal. E eu disse, calma, calma que isso está errado. E aí começou a minha corrida insana, certo? Porque é um comportamento bem clássico de negar o diagnóstico. Então, o pai e a mãe começam a visitar um monte de médicos, né? E aí eu fui para o segundo médico e o médico disse, confirmou que era autista. Fui para o terceiro médico disse, não é autista. E aí, na verdade, a gente fica buscando o diagnóstico negativo, aquele que a gente quer ouvir, sabe? Só que aí eu sempre fui muito preocupado, com a pulga atrás da orelha. Naquela época, terminei indo para São Paulo. Levei meu filho para um centro especializado, né, de diagnóstico. E aí, irmão, quando eu cheguei na sala de espera desse centro, conversando com as famílias, eu disse, não, meu filho é autista. Porque aí as famílias começam a conversar, as histórias começam a se cruzar. Nesse meio tempo, eu lendo muito sobre autismo, pegando informações mais qualificadas. E ali eu disse assim, meu filho é autista. Ah, mas como é que você fala isso? Porque chega na sala de espera e uma mãe fala assim, meu filho vai dormir não sei que horas da madrugada, acorda e não dorme mais. Meu filho fica separando o objeto por cores. Meu filho fica enfileirando. Meu filho isso. Meu filho, por exemplo, parava na frente da máquina de lavar, aquelas máquinas de lavar que giram, e ficava ali horas olhando a roupa lavar. Meu filho chegava, a gente ia no mercado, por exemplo, eu me lembro que ia no mercado, a gente tinha que desviar da seção de sabão em pó. Porque ele não podia ver uma caixa de sabão em pó Omo, por exemplo, que teve épocas que nós tínhamos 30 caixas de sabão em pó em casa. Porque ele tinha uma verdadeira obsessão, só que na época, completa ignorância, a gente não sabia nada, não pensava nisso. E ali a ficha caiu. Eu disse, não, meu filho é autista. Aí, eu dei até uma entrevista para a Milena Barreto, que fez uma live com você também. Aí ela falou assim, aí Léo, nesse dia você virou esse militante, né? Você virou esse cara que corre atrás das políticas públicas. Eu disse, de jeito nenhum, Milena. Naquele momento ali, o meu comportamento foi de questionar até Deus. De dizer assim, por que Deus fez isso comigo? Porque eu tenho um filho autista, não faço mal a ninguém, eu não mereço isso. Por que isso? Porque todo mundo, não adianta ser hipócrita. Todo mundo, quando tem um filho, quer que seu filho seja o melhor médico do mundo, o melhor advogado, o melhor arquiteto, seja lá a profissão que for, você quer que ele seja o melhor em tudo. Você não projeta, não está no seu sonho querer ter um filho com qualquer deficiência que seja. E aí eu fiquei mesmo arrasado. Voltei para Salvador, fui lá indicado desde São Paulo para um anjo da guarda que eu tenho aqui, que é uma das maiores autoridades do país, que é a doutora Rita Lucena, uma neuropediatra fantástica, do departamento de neurologia da UFBA, inclusive. E aí ela começou a me ensinar mais sobre autismo, conheci a doutora Daniela Vanderlei também, e me indicaram a AMA, que já existia, a AMA já tinha 17 anos nessa época. Para quem não sabe, eu sou vice-presidente da AMA, que é a Associação de Amigos do Autista da Bahia. E aí, chegando lá na AMA, ali, irmão, ali a chave virou. Porque ali eu conheci a realidade, uma realidade muito dura, de pessoas que não têm acesso a um tratamento de qualidade, de pessoas que precisavam muito, e ali eu disse, não, eu preciso melhorar a situação, não só do meu filho, eu preciso aprender sobre autismo, eu preciso fazer alguma coisa para melhorar a condição dessas pessoas, nem que seja melhorar meu bairro, minha cidade, meu estado, enfim, é isso aí. E aí foi aí que fui entrando nessa luta aí de políticas públicas, aí passei a participar mais da AMA, depois disso eu virei diretor de relações institucionais, depois fui eleito vice-presidente, obviamente tudo isso é voluntário, né? Mas é um prazer imenso que eu tenho na minha vida, saber que eu de alguma forma consigo melhorar um pouquinho a condição dessas pessoas. É interessante ressaltar que o fato de seu filho ter tido o diagnóstico de autista, como você fez, como qualquer doença que a gente encontra, a gente tende a negar. Inicialmente, qualquer coisa você tende a negar, e aí depois você vai para aquela fase da barganha,
e depois você aceita. Agora, o que ele falou? Aí, quando ele aceitou, ele falou, não, agora eu vou me dedicar à causa dos autistas, não. O fato do filho dele ter autismo e ele ter procurado a Associação dos Amigos do Autista, o que é que ele viu? Ele viu crianças e pessoas que tinham uma realidade financeira, entre outras coisas, muito pior do que a que Léo tinha. E isso tocou. Ele falou, pô, mas essas pessoas, eu sei que eu posso ajudar, eu sei que eu posso contribuir. E aí foi essa virada de chave, né? Vinícius está com quantos anos? 15. 15 anos, né? Tem 13 de diagnóstico, né? Por sinal, o Vinícius foi em homenagem a um antigo amigo nosso, não foi? Que Exatamente. faleceu há uns 20 e poucos anos atrás. Que Deus o tenha. Mas é interessante que essa sua vontade de ajudar os autistas, já tivemos grandes benefícios. Um deles, né, nesse momento agora de pandemia, de coronavírus, existem algumas políticas públicas indicadas para você diminuir a possibilidade de você contrair o Covid, né? Uma delas é ficar em casa, o distanciamento social e o uso obrigatório de máscaras. Mas, assim, para o autista é muito diferente do que para uma pessoa que não tem autismo. Eu não gosto de falar para uma pessoa normal, entendeu? Porque para o autista é assim, para uma pessoa normal, não gosto desse termo, entendeu? Eu acho que normal todos somos, então, cada um de nós, a gente tem uma particularidade, entendeu? O paciente com síndrome de Down não é normal, não, ele é normal, é a particularidade dele. Geneticamente ele funciona assim. Eu acho que esse é um grande aspecto de inclusão. Então, para eu utilizar uma máscara é tranquilo, para você utilizar uma máscara também é tranquilo, mas me conte aí. Gente, eu queria falar uma coisa. Aqui eu deixo toda a minha modéstia de lado, porque assim, Léo estuda autismo há 15 anos e o conhecimento que ele tem de autismo é muito maior do que o conhecimento que eu tenho de autismo, apesar de eu ser médico, e é maior do que muitos médicos também. Normalmente, quando se tem alguém com alguma alteração em casa, por exemplo, às vezes tem um indivíduo que a mãe tem um câncer raro, esse indivíduo ele estuda, lê dia e noite aquilo ali, e muitas vezes ele tem mais conhecimento que muitos médicos. Então, Léo, eu queria que você dissesse um pouco como é para o autista ser obrigado a utilizar uma máscara. Eu queria, antes de responder essa pergunta sua, falar sobre uma questão que atinge muito os familiares de pessoas com autismo, que é a deficiência, que o autismo é uma deficiência, é uma deficiência que não tem característica física. Então, quando você olha, sem querer dizer aqui que é melhor, pior, mais grave, menos grave, não é isso que eu estou dizendo, mas quando você olha para uma pessoa com síndrome de Down, imediatamente você diz que aquela pessoa tem síndrome de Down. O autismo não tem essa característica. Então, isso dificulta muito, nós sofremos muito preconceito, né? Não foram poucas as vezes que isso aconteceu. E a questão do uso das máscaras, parte disso dificulta esse entendimento dessa peculiaridade, vamos dizer assim, dessa diferença da pessoa com autismo, porque a maioria das pessoas com autismo, quase 93% das pessoas com autismo, elas têm hiperreatividade ou hiporreatividade sensorial. E aí o que acontece? Leonardo gosta de usar máscara? Não, eu não gosto. Eu boto a máscara no meu rosto, eu não gosto, a sensação de abafamento, falta de ar, tudo isso. Mas a pessoa com autismo, em função dessa hiperreatividade ou da hiporreatividade sensorial, elas têm um processo que é impossível praticamente dela aceitar. Uma terapeuta ocupacional, uma das maiores autoridades no país, que é a doutora Ana Marta Vieira Ponte, fez um relatório para mim, que eu solicitei para ela, e ela escreveu como se essa hiperreatividade causasse no autista uma sensação de como se diversas agulhas estivessem perfurando o seu rosto do contato com a máscara, ou uma sensação de se estivesse queimando o rosto. Então imagine se você conseguiria conversar comigo ou agir naturalmente enquanto diversas agulhas estariam furando seu rosto. É impossível isso acontecer. Um outro ponto que acontece é que muitos autistas têm o que nós chamamos de estereotipias, né? Que são, por exemplo, o flapping, né? Que é o agitar das mãos, tocar muito o olho, nariz, boca. E isso termina
inviabilizando o uso adequado das máscaras. O meu filho, por exemplo, Gabriel, ele não aceita usar uma pulseira de identificação. Como meu filho é não verbal, um dos maiores medos que eu tenho é de meu filho se perder. E aí, já tentei de tudo, já tentei uma correntinha de ouro com o telefone, não aceita, pulseira, etiqueta da roupa, às vezes colocar o número do telefone, ele tem que tirar a etiqueta às vezes, certo? Imagine usar uma máscara, meu filho não aceita usar máscara. E aí, o que foi que eu fiz? Eu fiz um ofício, né, para a Prefeitura de Salvador e para o governo do estado da Bahia, relatando essa questão, mas eu sabia o que eu procurei fazer. Eu falei assim, se eu, como pai ou como vice-presidente da AMA, fizesse ofício, pode ser que os gestores pensem que eu estou querendo, vamos dizer assim, um conforto melhor, vamos dizer assim, para as pessoas com autismo. Então, eu procurei fazer isso com respaldo técnico. Então, eu, através do Departamento de Neurologia da Universidade Federal da Bahia, com a doutora Nádia, com a doutora Rita Lucena, com a doutora Nayara Argolo, também através da preceptora do Hospital Roberto Santos, que é a doutora Adriana Matos, e a doutora Ana Marta Vieira Ponte, e uma virologista. Eu pedi que elas fizessem pareceres técnicos multidisciplinares para demonstrar a necessidade da flexibilização. E aí, uma coisa que eu chamo muita atenção, o que a virologista disse, porque a neuro e as terapeutas ocupacionais, elas atestaram essa questão sensorial, essa impossibilidade de usar, né, por essa dor que eles sentem, ou pela manipulação em excesso das máscaras, né? Eu tenho crianças na AMA, por exemplo, que nessa tentativa de sensibilizar e fazer com que ele usasse a máscara, ele botava a mão de fora para dentro e enfiava a máscara dentro da boca e mastigava a máscara. Ou que lambia a máscara. Ou que pegava na máscara e passava no olho. Então, o que foi que essa virologista da Universidade Federal, uma doutora em ciência, chefe do departamento de virose da UFBA, atestou? Ela atestou o seguinte: a máscara é um excelente meio, né, é um EPI excelente, um equipamento de proteção individual excelente, porém, quando usado adequadamente. Quando você passa a mão na máscara, por exemplo, por fora e depois passa no olho, você está pegando todos aqueles micro-organismos, bactérias, vírus, que estão ali no filtro ou na frente da máscara e passa no olho, ela deixa de virar um equipamento de proteção para virar um elemento de contaminação. Então, tudo isso foi respaldado tecnicamente, nós encaminhamos e graças a Deus, graças a esse suporte técnico, a essa que você falou que eu sou chato, eu sou mesmo chato com os políticos, eu pego no pé, eu mando mensagem para o secretário de saúde do município, para o prefeito, para o vice-prefeito, e mando relatório e não sossego. E graças a Deus hoje o prefeito ACM Neto, ele flexibilizou o uso das máscaras numa coletiva de imprensa em Salvador, né? Nós estamos pedindo que ele faça a normatização no decreto, porque não adianta ele falar na coletiva de imprensa e não normatizar isso, porque vai chegar na farmácia, vai chegar no mercado, e isso não vai funcionar. Eu tenho um caso de uma mãe, por exemplo, que foi empurrada no ônibus e caiu, se machucou, porque o filho dela queria entrar no ônibus e não foi permitido, porque ele estava sem máscara, e como eu lhe falei, autismo não tem característica física. Antes que ela pudesse explicar alguma coisa, já empurraram ela caiu. Uma outra mãe que mora sozinha, que não tem, mora ela e o filho só, o pai não convive, ela não tem com quem deixar o filho dela, ela foi até a farmácia para comprar o medicamento do filho dela, e o menino não aceita máscara, e chegou na farmácia, não foi permitido ela entrar porque ele estava sem máscara. E aí, como que resolve uma situação como essa? Então, o prefeito já falou isso na coletiva de imprensa, já flexibilizou, porém, agora a gente vai aguardar o decreto. Estamos aí agora atrás e perturbando o juízo da subsecretária de saúde do estado para que isso ocorra também em toda a Bahia. Então, essas peculiaridades, Gabriel, realmente as pessoas, não é por maldade, não é porque as pessoas são ruins, sabe? É porque elas não vivem, não conhecem isso. Então, elas acham que não existe isso, mas existe. E causa sofrimento e dor para muitas pessoas. Com relação às causas do autismo, o que a gente vê mais é que as causas são de etiologia até genética, né? Herdado e dependendo do tipo de exposição a poluentes ambientais, os pais podem ter modificações que a gente chama de modificações epigenéticas, e isso é transmitido de forma genética para as crianças. E aí, mas me fala um pouquinho mais do que você tem visto aí nas suas pesquisas com relação à causa. Será que existem fatores ambientais que podem aumentar a possibilidade
de uma criança virar a ser autista, no caso, não dela se transformar em autista, mas isso favorecer essa transferência genética anômala para que ela nasça como autista? As pesquisas todas demonstram, né, as pesquisas de qualidade, teve uma revisão sistemática agora, que foi publicada no final do ano passado, foi pesquisado mais de 2 milhões de pessoas, né, e é predominantemente genético, né, herdado dos pais, ou da transformação, e apenas 3% de causas ambientais associadas ao uso de algumas drogas, por exemplo, como valproato me lembre aí, valproato de sódio, é isso? Valproato de sódio, isso. Que é Isso, um exatamente. anticonvulsivante. Pois é. Mas o que acontece é o seguinte, não tenha dúvida que isso que você fala tão brilhantemente todos os dias, né, alimentação saudável, exercício físico, tudo isso, ele serve para ter uma qualidade de vida melhor para a pessoa com autismo. Porque, você imagine, vamos imaginar que eu, Leonardo, tenho uma intolerância a glúten ou a lactose, por exemplo. Se eu comer, eu vou me sentir mal, né? Não vou ficar bem, mas eu consigo, de certa forma, controlar esse comportamento meu. Uma pessoa com autismo que já é hiperreativa e que faz uso de um alimento que ele tem intolerância, uma inflamação intestinal, isso vai piorar muito o comportamento dele. Então, ele vai ficar mais agitado, ele vai sofrer mais, tudo isso. Fora que os exercícios físicos, né, as caminhadas, por exemplo, ao ar livre, ajudam muito na autorregulação do indivíduo. Então, tudo isso que você defende, né, no dia a dia, para a qualidade de vida, para a saúde, vai servir muito para melhorar o comportamento da pessoa. Não existe, nas pesquisas científicas que eu tive acesso, nada externo que cause autismo. Então, tem um mito, por exemplo, que fala o seguinte, muito excesso de exposição à tela, por exemplo, né? Excesso de exposição à tela. Esqueçam, é impossível seu filho virar autista porque teve excesso de exposição à tela. Então, nada no Ministério vai fazer com que ele se torne autista. Agora, certamente, se uma pessoa tem autismo e tem uma alimentação desregulada, não tem uma inflamação intestinal ou excesso de tela, tudo isso vai fazer com que piore muito o comportamento dele. E o que a gente enxerga ao longo da história é que esses metais pesados, essa inflamação, tudo isso tem contribuído para essas mudanças genéticas que estão ocasionando diversas questões. Inclusive, o que está se estudando muito é o autismo em relação a isso, porque é algo que tem crescido, a prevalência tem aumentado absurdamente, né, nos últimos anos. Tem aumentado até... Inicialmente eu achei que estavam dando mais diagnósticos, mas não, hoje em dia não é mais diagnóstico. Você costuma ver com uma frequência muito maior do que na nossa época a gente estudava. Porque assim, mesmo na nossa época a gente estudava, se a gente parar para analisar, um colega que tinha uma característica diferente, mas era raro. Hoje na escola de meu filho, na sala dele tem, entendeu? Na outra sala tem. Aumentou bastante. Então, não é apenas o diagnóstico. Provavelmente, fatores ambientais estão influenciando toda essa herança genética, e essa herança genética alterada passando para os filhos pode estar predispondo a maior chance dessas crianças nascerem autistas. Lembrando só para você ter uma ideia, Gabriel. Fale. Desculpe, só para você ter uma ideia, a ONU, em 2010, junto com a Organização Mundial de Saúde, declarou que existiam mais de 70 milhões de pessoas com autismo no mundo inteiro. No Brasil, são mais de 2 milhões de pessoas com autismo. Na Bahia, são mais de 220 mil pessoas com autismo. E em Salvador, mais de 45 mil. Esses dados são do CDC, que é o Centro de Controle de Doença Norte-Americano, né, e que tem demonstrado que esse gráfico está cada vez subindo um pouco mais, né? Então, isso tudo está sendo estudado com muito afinco, porque, enfim, vai chegar um tempo, se isso continuar da forma que está, todo mundo vai ser autista, entendeu? Vai ter algum grau de autismo. O crescimento está sendo muito rápido para ser apenas aumento de diagnóstico, eu concordo com você. Como você falou, não existe esse negócio meu filho está se expondo a telas demais, isso aí vai aumentar a chance de autismo. Geralmente, esse diagnóstico do autismo, ele consegue ser feito até os 3 anos de idade, mais ou menos, né? Então, aí se a mãe fala, não, porque meu filho assistia TV demais e aí depois deu o diagnóstico de autismo. Essa já era uma criança que já tinha herdado
os traços de autismo, e à medida que ela foi crescendo, ficou mais evidente e conseguiu ser diagnosticado, concorda? Concordo. Eu fiz uma entrevista com o Dr. Carlos Gadia na Rádio Metrópole, em que ele fala exatamente sobre isso, né? Dr. Carlos Gadia é um neurologista, uma referência mundial, né, nessa questão do autismo. Ele fala assim, não tem nada que faça com que a pessoa vire autista depois do nascimento, certo? Só que o autismo ele se manifesta até os 3 anos de idade. Por que ele, como ele fala assim, que se manifesta? Tem a questão da poda neural, né? Que existem uns estudos que falam sobre isso, né? Dessa faxina que o cérebro faz, e nessa faxina ele termina descartando neurônios, vamos dizer assim, que estão bons, né? Falando a grosso modo aqui. Mas o que eu gosto sempre de falar, e eu quero aproveitar muito, que eu vi algumas mães falando aqui, que meu filho tem características de autismo. E aí, o que as pessoas me perguntam bastante, assim, quais são as características do autismo? Né? De forma básica, a dificuldade na interação social, certo? Na linguagem. Tem algumas questões, mas o que eu gosto, que é muito democrático, é muito fácil, é o seguinte. O diagnóstico do autismo, ele é clínico. Não existe um exame de sangue ou um exame de imagem que identifique o autismo. Mas os autistas, eles têm como característica atraso no desenvolvimento. O que é que a gente pode fazer para ficar de olho nisso? Importante isso aí, viu, gente? Importante isso aí. É ficar de olho na caderneta de vacinação, por exemplo. A caderneta de vacinação do seu filho, ele vai ter lá os marcos do desenvolvimento. Vai ter lá a idade que ele vai balbuciar, que ele vai engatear, que ele vai apontar, que ele vai dar tchau, que ele vai falar as primeiras palavras, enfim, todo o marco de desenvolvimento. Óbvio que não é uma regra matemática imutável, que se passar um dia, você diz, meu Deus, meu filho, não, de jeito nenhum. Tem uma série de combinações, certo? Mas você observando isso, e seu filho estando com os marcos do desenvolvimento atrasado, é importantíssimo que você busque uma neuropediatra ou um psiquiatra infantil para fazer essa avaliação, que é uma avaliação clínica, multidisciplinar, inclusive, certo? Com terapeuta ocupacional, com fonoaudiólogo, com psicólogo, mas, sobretudo, o médico é o primeiro que dá o start nessa avaliação, né? E aí sim, por que é importante que você faça isso? Porque se tem uma coisa que não tem mais discussão na medicina e na ciência, é a intervenção precoce. Quanto mais precoce você faz a intervenção adequada de uma criança autista, melhor vai ser a qualidade de vida dela. Se você vai definir, por exemplo, se seu filho vai falar ou não vai, se seu filho vai... Óbvio que não quer dizer que se você fez essa intervenção precoce, ele vai falar, porque meu filho fez uma intervenção precoce e adequada, de extrema qualidade, e ele não fala, mas aí é a gravidade do quadro dele. Mas você pode, por exemplo, eu tenho certeza que meu filho, se não tivesse a intervenção que tem, ele não iria no banheiro sozinho, ele não comeria sozinho, ele não teria a comunicação alternativa. Então, a nossa intenção com a intervenção de qualidade e precoce é melhorar ao máximo a condição de vida daquele indivíduo. Se ele iria até aqui sem intervenção precoce, com intervenção precoce, se ele iria até aqui, né, sem intervenção precoce, com intervenção precoce ele vai chegar aqui, e assim sucessivamente. Então, é muito importante que você não despreze a visão, né? O que os pais acham, não despreze o que os professores na escola sinalizam, é muito importante isso. E nós estamos, inclusive, hoje com um grupo multidisciplinar, que eu tenho a honra de fazer parte, né? Que nesse grupo está envolvida a Associação Baiana de Pediatria, certo? Porque são os primeiros a ter o contato desde bebezinho. Então, é fazer o protocolo de diagnóstico precoce até os 18 meses. Então, a Associação Baiana de Pediatria tem hoje um grupo disciplinar formado por terapeuta ocupacional, fonoaudiologia. Eu faço parte como AMA e também como estudante de pós-graduação em intervenção precoce. Enfim, é isso aí. É não negligenciar nunca o que os pais, professores dizem. Se você foi num médico e o médico disse, não é nada não, vamos dar mais um ano aqui para avaliar de novo, e você está com essa pulguinha atrás da orelha, procure uma segunda opinião, porque o médico é humano e ele pode errar também. Mas você não pode deixar de investigar isso de forma profunda, que é muito importante. Uma coisa que eu noto, como a gente falou, que o autismo
ele tem uma influência, né, na parte da clínica, nos sintomas. A piora dos sintomas estão relacionados a uma alimentação desregrada. Isso um pouco antes de eu entrar na live, eu li um artigo que ele mostra da relação entre o intestino e o cérebro, que, como eu explico aqui, em várias patologias, em várias doenças, como a depressão, Alzheimer, alterações intestinais e padrões alimentares inflamatórios, que é o padrão exatamente da nossa dieta ocidental típica, que é uma dieta rica em gordura saturada, que é uma dieta rica em açúcar, e essa dieta dos fast foods, dos refrigerantes em si, podem ter uma ação neuroestimulante, porque assim, o refrigerante, por exemplo, você pega uma Coca-Cola, você vai aumentar muito a liberação de um neurotransmissor chamado glutamato. E outras fast foods em si, pelo fato de alterarem essa microbiota intestinal, também geram o que a gente chama de inflamação, uma inflamação no corpo inteiro. E essa inflamação também, ela é excitatória no sistema nervoso central. Então, o que é que a gente vê mais nesse indivíduo autista? Quando ele tem um padrão alimentar não saudável, a possibilidade dele ter sintomas mais evidentes é maior. Além disso, os autistas eles têm uma chance maior de engordar do que as pessoas que não são autistas, não pela patologia, não pela condição em si, mas pelo uso de medicamentos específicos, não é isso, Léo? Por exemplo, a risperidona, né, que é um remédio que o autista usa muito para ter o controle dessa hiperatividade, tanto da hiperatividade, da hiperreatividade também, né? Mas, nesse caso, o uso da risperidona aumenta muito o apetite. E o que a gente vê é que esses autistas, eles acabam comendo mais e engordando mais. E o fato de você engordar mais, a gente sabe que a gordura ela é produtora de citocinas inflamatórias. Então, se um autista ele está obeso, a possibilidade de ele ter hiperativação do sistema nervoso central é muito maior. O que é que você tem visto aí, Léo? É isso mesmo que você está falando aí. A risperidona é um medicamento de primeira escolha no Brasil, né? É um medicamento seguro, porém ele contribui muito para a questão do sono, para a concentração, porém ele tem esse efeito colateral, essa reação diversa, não sei como é que se fala melhor isso, que é a questão da compulsão alimentar. Meu filho, por exemplo, fez uso de risperidona até pouco tempo, né? E apesar de muito bem, do ponto de vista comportamental, ele tem compulsão alimentar. Ele adquiriu a compulsão alimentar. Foi feita a troca do medicamento agora, ele toma um outro medicamento. A troca de medicamento é postergada demais, porque é muito complicada em pacientes com autismo, né? Mesmo o médico fazendo com todo o cuidado, o desmame, a substituição é muito complicado. Meu filho que é um doce, meu filho que nunca teve agressividade, e eu quero falar um pouquinho sobre essa questão da agressividade. Nessa troca de medicamento foi a primeira vez que eu vi meu filho ser agressivo, e meu filho puxou a genética do pai, tem 1,88 m de altura, e um menino de 15 anos com 1,88 m agressivo não é boa coisa, né? Sem controle. Então, o exercício físico, a alimentação, essa qualidade de vida, a saúde que você está tão bem relata diariamente aí, é o que está ali, é o medicamento criando a compulsão alimentar e todas essas comorbidades, como você falou, e o exercício e a alimentação tentando desfazer isso, né? Então é importantíssimo ter esse hábito saudável, certo? E em relação à questão da agressividade, que eu falo assim, meu filho nunca foi agressivo, óbvio que tem a questão do quadro, né, do autismo, não estou dizendo que todo autista que é agressivo, ele vive num ambiente conflituoso, mas eu não tenho dúvida nenhuma que o que tem na bio da minha página é exatamente o seguinte, que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Meu filho vive num ambiente onde eu amo minha mulher, eu respeito minha mulher, eu brinco com o meu outro filho, o irmão dele, de forma carinhosa, brinco com ele de forma carinhosa. Ele nunca viu eu ter nenhuma atitude agressiva. Então ele vive um lar, graças a Deus, harmonioso. E isso faz com que ele não conheça o que é agressividade. A agressividade que
ele pode ter tido, porventura, foi instintiva, mas nunca foi de exemplo, nunca foi de vivenciar isso. Eu gosto de falar, né, dessa questão de que a palavra convence, o exemplo arrasta, porque eu tenho um hábito que eu peço que as pessoas que estão aqui assistindo não tentem mentalizar, porque não vai ser muito legal, mas eu tenho um hábito que ao chegar em casa eu fico de cueca em casa. E os meus dois filhos, os dois, tanto o de 3 anos, que é neurotípico, quanto o autista, só andam de cueca. Por quê? Porque eles cresceram vendo o pai de cueca. Então, se eu andasse de terno e gravata em casa o dia todo, certamente eles teriam o hábito de andar assim. Então, se eu tiver atitudes agressivas, atitudes de desrespeito, certamente eu vou influenciar para que eles... E eu vejo isso você fazer diariamente com o Gabrielzinho, né? Na sua alimentação, você comer lá o cuscuz com ovo de manhã, um alimento saudável, e Gabrielzinho come tudo saudável também, justamente porque é o exemplo que ele vê do pai dele, né? Gabriel, deixa eu só lhe falar uma coisa aqui. Tem algumas pessoas que estão perguntando aqui se tem grau para autismo, se tem diferença. Opa, pô, quase eu vou aqui. Se tem diferença, né? Se o autista é tudo igual, não. O espectro é muito amplo e tem 3 graus. Né? Em alguns países do exterior chama de grau 1, grau 2 e grau 3. No Brasil é comumente chamado de leve, moderado e severo. E isso vai de acordo justamente com a capacidade do autista, né? Se ele é verbal, se ele tem uma autonomia, se ele consegue ter uma interação prejudicada, mas tem uma interação, vai ser o leve. Ou seja, quanto mais comprometido ele for, esse grau vai subindo, certo? Tá, tem uma pergunta aqui, o Theo aqui, não foi nenhuma pergunta, ele falou que ele começou a fazer o diagnóstico, começou a chegar no diagnóstico pelo atraso da fala. Por isso que você falou lá, a cadernetinha de vacinação, que ela poderia dar um excelente norte para esse diagnóstico. Confere? Confere. O autista, normalmente, quando a pessoa desconfia do autismo com ele bebê ainda, as pessoas desconfiam muito de surdez, né? Porque como o autista tem uma interação prejudicada, ela é chamada pelo nome, a pessoa é chamada pelo nome, o menino ou a menina, e ele não olha, né? Então, as pessoas confundem muito o autismo para os bebezinhos, né, ou as crianças menores com surdez. Então, tudo isso é importante. Vou falar aqui do bebê. Tem uma cientista aqui que faz de intervenção precoce ainda em berçário. Eu fiz uma live com ela, inclusive, e você pode verificar isso desde a amamentação. Quando o bebê está ali amamentando, né, mamando no seio da mãe, e ele não olha de jeito nenhum para os olhos da mãe. A mãe tenta fazer o contato visual, por exemplo, né, e ele não aceita. Né? Olha, ele vira o olho, ele tem repulsa a ficar no colo, por exemplo, isso pode ser uma característica de hiperreatividade sensorial. Então, são diversas situações, né, que a gente pode ter muita atenção para identificar o mais cedo possível. Lembrando que o protocolo, havendo risco de diagnóstico de autismo, a intervenção deve ser feita como se autista fosse, certo? Se você leva uma criança e o médico, na escala de diagnóstico, percebe que existe um risco de ser autismo, não precisa fechar o diagnóstico, a intervenção deve ser feita como se autista fosse, porque isso não vai trazer nenhum prejuízo, muito pelo contrário, vai trazer benefício. Se for autista, já está fazendo a intervenção certa. Se não for autista, não vai ter nenhum problema. Você acabou de responder a pergunta de Paula aqui de uma outra forma, que ela perguntou se existiam casos de grau leve não diagnosticado. Existem. E quando você tem um grau leve e não diagnostica, e você não cria uma intervenção de uma evolução do quadro. Gente, eu falo evolução, não quer dizer, vai agir de forma precoce e vai curar. Não é assim, gente, não é assim. Mas a evolução é como o Léo falou, de o filho comer sozinho. Hoje, o seu filho é classificado com que grau, Léo? Meu filho é severo. Pronto, aí se ele não tivesse uma intervenção precoce, hoje ele come sozinho, não come? Come. Pronto. Se ele não tivesse... Vai no banheiro sozinho também? Vai no banheiro sozinho, come sozinho. Se meu filho quiser comer, Gabriel, uma moqueca de camarão, ele vai pegar todos os ingredientes da moqueca, o leite de coco, o azeite de dendê, tudo certinho. Ele não vai pegar, por exemplo, ele quer comer moqueca de camarão, ele vai pegar feijão. Não, ele pega tudo certinho. E ele tem a comunicação alternativa. Isso tudo foi trabalhado. Meu filho faz ABA, estou vendo aqui umas pessoas falando sobre ABA, que é a análise do comportamento aplicada.
né? Que vai melhorar e ajudar nessa capacidade toda dele Então, assim, o que você está falando basicamente meu filho é severo, mas dentro do severo, você tem as formas mais graves, né, de apresentação e as menos. Então, é aquilo que eu falei. Tendo intervenção adequada, tendo intervenção precoce, você vai sempre melhorar a capacidade da pessoa. Uma pergunta aqui bem interessante, que eu acho que é dúvida de várias pessoas, perguntando aqui, ó, ômega 3, vitaminas, etc. Gente, isso aí, ele se enquadra, ômega 3, vitaminas, antioxidantes, se enquadra na alimentação saudável, entendeu? Não existe nenhum suplemento mágico que vá modificar, por exemplo, a evolução. A evolução você modifica, você melhora com essas condutas que você vai fazer aí, a terapia, você está fazendo esse estímulo. Mas não existem suplemento tal, a vitamina E que vai fazer com que o autista deixe de ser autista. Não existe, tá? Queria deixar bem claro que você vai utilizar vitamina D, ômega 3, lactobacilos, isso aí vai fazer com que diminua a inflamação intestinal, a mesma coisa que uma alimentação saudável, o mesmo benefício que uma alimentação saudável ia trazer. Mas, assim, em relação a um suplemento de ouro, um suplemento que vai resolver, não tem. O que é que você tem visto aí, Léo? É isso aí mesmo que você disse. Não, as pessoas procuram, estamos numa cultura, Gabriel, do brasileiro, que é o seguinte: você tem dor de cabeça, você toma analgésico, fica bom. Você tem hipertensão, você toma um medicamento, deixa de ser hipertenso ou controla a sua pressão. Você tem diabetes, você toma insulina. As pessoas querem resolver tudo dessa forma. E o autismo não se resolve dessa forma. Infelizmente, ainda não descobriram uma enzima ou um medicamento que, entre aspas, cure o autismo, porque o autismo não é doença, é neurodiversidade. Mas não encontraram um caminho científico para Não vão reverter o autismo. encontrar, mas não vão encontrar. A mesma coisa, por exemplo, síndrome de Down, você vai reverter uma alteração cromossômica, não tem como. Pois é isso que é importante, né, as pessoas falarem sobre isso, entenderem, porque tudo que, de certa forma, incomoda a gente quer mudar, e às vezes a gente tem que aprender a viver com isso e viver bem, viver feliz. Se você me perguntar assim, Leonardo, você queria que seu filho fosse autista? Eu seria hipócrita se eu dissesse não. Queria que ele fosse autista. De jeito nenhum. Se eu pudesse, ele não seria autista, porque ele teria, acho que, uma vida muito mais tranquila, muito Mais melhor, fácil. porque é muito sofrimento que ele já passou e que nós passamos também. Mas se você me perguntar, você troca seu filho por alguma criança neurotípica, seja ela melhor? De jeito nenhum. Eu sou louco, apaixonado. Tudo que eu faço na minha vida, eu penso nas pessoas com autismo, penso nos 45 mil de autistas de Salvador, nos 220 mil da Bahia, penso. Mas antes de tudo é aqui, ó. Tudo que eu faço começa aqui, ó. Tudo. Então, hoje, quando a gente consegue flexibilizar o uso das máscaras, eu fico feliz porque eu estou ajudando, na verdade, a fazer um mundo melhor para meu filho. Porque se tem uma coisa que todo pai e mãe de pessoa com autismo morre de medo, Gabriel, é o seguinte: principalmente no caso como o meu filho, né, que ele é um autista severo, é uma pessoa dependente, não é autônomo, não tem autonomia, né? Como é que vai ficar quando eu não estiver mais aqui? Porque tudo meu filho precisa disso. Então, assim, as pessoas são eu, minha mãe e minha esposa. Meu filho tem uma expectativa de vida por ser autista igual a de qualquer pessoa. Do ponto de vista físico, ele vai viver o mesmo tempo que você vai viver, certo? Então, a única coisa que eu posso fazer por ele é o que eu faço com meu filho menor, por exemplo, que é fazer com que ele cresça amando o irmão dele, que ele cresça sem achar que aquilo é uma missão, que ele foi feito só para cuidar do irmão, não é isso. Ele precisa entender isso como uma coisa natural, certo? Mas, sobretudo, eu preciso melhorar, ajudar, colaborar de alguma forma para melhorar a sociedade, para que o mundo acolha ele melhor, entenda as diferenças que ele tem e ele tenha uma vida melhor com isso, porque eu vou partir, né? E eu espero que ele tenha um mundo melhor para viver. Quem está aqui, eu vou dar um abraço também para minha irmã aqui, está aqui, Daniele. E minha irmã, ela é pedagoga e ela trabalha muito com essa parte de desenvolvimento de criança. Ela está aqui, toda hora ela responde alguma coisa. Ela não fala palavras simples, até 3 anos. A importância de ter o pedagogo, de ter o neuropsicólogo, de ter o médico, na verdade, é a importância da equipe multidisciplinar, né?
Porque não Exatamente. existe um profissional que saiba tudo de tudo. Por exemplo, aí você falou da neuropediatra, que ela é fantástica, mas ela indica seu filho para fazer uma fono, indica para fazer algumas outras coisas, terapia, várias coisas, entendeu? Então, a equipe multidisciplinar consegue abraçar de forma mais adequada essas crianças autistas e isso vai levar uma evolução melhor do quadro. Agora, Com eu queria que você certeza. falasse, Léo, graças a Deus você tem uma condição de vida melhor do que a maioria das pessoas, do que a da nossa população, e as pessoas que não têm dinheiro nenhum. Por exemplo, eu vou dar uma pessoa que tem uma renda familiar vamos lá, um salário mínimo, e ela tem um filho autista em casa. Ela dificilmente ela vai ter acesso aos melhores médicos, dificilmente ela vai ter acesso a ir para São Paulo para um diagnóstico. O que você falaria para essa pessoa que está agora aqui? Ela está vendo essa live, está quietinha ali, ela sabe que tem um filho autista, e ela está esperando até que eu aborde isso, porque ela fala, poxa, mas meu caso, eu não tenho como ter todo esse suporte. O que é que você como vice-presidente da AMA, o que é que você indica para essa pessoa? Esse é o ponto principal do nosso trabalho, né? Porque lá na AMA são 250 pessoas assistidas e hoje já estamos chegando perto de 2.000 pessoas na fila de espera. Na Bahia, a única OCIP que cuida exclusivamente de pessoas com autismo é a AMA. Não tem nenhuma outra. Então, obviamente, por mais que a gente tente, a gente não consegue dar esse atendimento gratuito para todas as pessoas que batem na nossa porta. Nós temos um centro de referência do Estado que atende 200 pessoas só. E também tem uma fila de espera de 3.000 e tantas pessoas. Então, infelizmente, hoje a maior parte das pessoas com autismo estão sem atendimento. Então, o que é que a gente faz para melhorar essa situação dessas pessoas? Porque o tratamento para autismo é um tratamento muito caro, o tratamento adequado, o melhor, né? É muito caro e a maior parte das pessoas não tem acesso a isso. Então, o que eu posso fazer, por exemplo, hoje, para melhorar a condição dessas pessoas? É a minha página, por exemplo, né? Vou até aproveitar aqui para pedir que as pessoas sigam, porque é importante gerar esse tipo de informação. Gabriel, que me ajudou demais, né, conquistar esses seguidores, que é o @realautismo, que é para onde eu estou fazendo aqui. Lá a gente tenta democratizar a informação. Eu tenho um site, que é www.autismoreal.com.br, onde lá vão ter as características, os direitos da pessoa com autismo, as formas de intervenção. Então, hoje, o que a gente faz na AMA, por exemplo, a gente procura fazer um trabalho de multiplicação de conhecimento. Como eu não consigo atender todo mundo, nós fazemos curso de formação para ADI, né? E para professores da rede municipal e estadual de ensino. O que a gente tenta fazer é fazer com que isso se expanda, se multiplique, certo? Porque hoje o trabalho para essas 250 famílias é importante, mas eu acho que o trabalho das políticas públicas, né? Por exemplo, nós lutamos demais, porque além de vice-presidente da AMA, eu sou conselheiro estadual da Reunida, que é uma federação internacional de autismo, e eu sou representante da Bahia. Então, nós conseguimos, com muita luta, por exemplo, incluir o autismo no censo, porque todos os dados que nós temos são dados do CDC, do sistema norte-americano. Então, quando a gente coloca o autismo no censo, nós vamos ter números oficiais de pessoas com autismo no Brasil, em cada cidade, em cada estado, em cada bairro. A partir disso, nós vamos conseguir verbas, por exemplo, para aplicação na saúde, certo? Para atender as pessoas com autismo, porque o SUS hoje faz um trabalho muito, muito, muito abaixo do necessário. Né? Muitas pessoas têm autismo, a prevalência hoje é de 1 para 59. Então, minha esposa está aqui falando, o trabalho que eu confio demais e que acredito muito, é o que a gente procura fazer, é o treinamento de pais. Por quê? Porque a criança, ela passa maior parte do tempo com a família. E por mais que eu tenha um atendimento, eu falando de mim, meu filho tem um atendimento de qualidade, ele faz uma parte, ele tem uma carga horária alta de terapia, meu filho tem 40 horas semanais de terapia, certo? Porém, ainda assim, 40 horas semanais ou mensais? semanais. Ele tem 40 horas de intervenção por semana. Exatamente. 8 horas por dia, mais ou menos, né? Em torno disso. E 8 horas por dia. Entre aba, entre fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicopedagogia.
Então, ele tem uma carga de um executivo. Se você for olhar, muito executivo não tem essa carga horária. Meu filho... Então, assim... Mas, ainda assim, ele passa mais tempo com a gente do que com os terapeutas. Então, não adianta o terapeuta fazer algo lá e a gente chegar em casa e fazer tudo diferente. Isso tem que estar alinhado. Escola, terapeutas e família, certo? Além disso, o que nós buscamos muito fazer é democratizar essas informações, né? Através da internet, né? Que é um recurso hoje fantástico para isso, para que a gente possa minimizar o sofrimento dessas pessoas, né? Porque aí você vai ter algum tipo de informação, você vai poder atuar ali com seu filho em casa. Estão perguntando aqui também, cadê a pergunta? Aqui, Sila está falando que o treinamento dos pais é fundamental, mas principalmente para esse público com poucos recursos, é exatamente o que vocês fazem, né? E agora, essa pessoa com poucos recursos, na verdade, ela não vai conseguir ter essa carga horária que seu filho tem de 8 horas. O que ela consegue hoje? O que ela consegue hoje? O que ela consegue, assim, através por exemplo, da AMA, né? A AMA, nós temos esse atendimento. Como é o atendimento que a gente faz na AMA? A gente consegue fazer as 8 horas que meu filho faz? Não. A AMA, a gente tem 3 atendimentos por semana, certo? Para cada assistido. No Centro de Referência do Estado, a mesma coisa. Tem os CAPs que fazem também alguns atendimentos, né? Mas, basicamente, a pessoa vai ter que fazer esse trabalho em casa, orientado, né? Ou por algum profissional à distância, né? É uma coisa que nós estamos tentando fazer também, ou através dessas dicas, informações que as pessoas vão buscando em sites especializados, como o meu, como o da AMA, com as redes sociais. Tem uma pessoa aqui que falou sobre uma coisa que é muito importante, que é a preparação dos ambientes, né? Os autistas têm questões sensoriais, né? Então, por exemplo, meu filho não tem problema nenhum com barulho, por exemplo. Certo? Meu filho leva para Fonte Nova para ver nosso glorioso Bahia lá ganhar, sem problema nenhum. Mas tem autistas que não suportam uma sala com o ventilador ligado, por exemplo. Certo? E eu estou vendo aqui que quem está na nossa live aqui é Marcinha Galvão. Marcinha Galvão é uma arquiteta, mãe de um autista também, certo? Que pegou a profissão dela e disse assim, eu vou tentar ajudar meu filho e as outras pessoas com autismo de alguma forma. E ela se especializou. E sabe qual seria um grande sonho meu? Que todas as pessoas, por exemplo, tivessem uma Marcinha Galvão, por exemplo, para fazer adequação de ambiente, porque as pessoas não pensam que em Salvador, por exemplo, tem 45 mil pessoas com autismo. Então, qual hotel hoje que está preparado para receber um autista, que tem uma sala, um quarto específico para receber uma pessoa com autismo? As próprias clínicas que lidam com, que recebem pessoas com autismo, não tem... Vou dar um exemplo aqui, falar aqui, mas que Marcinha que é maravilhosa para isso. Uma zona de escape, por exemplo, né? Uma quiet room para um autista ficar. Então, assim, as pessoas, os restaurantes, os hotéis, as clínicas precisam de uma consultoria como essa para preparar para um público que é enorme hoje. Se não for por sensibilidade e cumprimento legal, que seja pelo menos por empreendedorismo, porque eu, pai de autista, não tenho hoje um local, diz assim, aquele local aquele restaurante ali, está adequado para receber meu filho. Não estou falando para segregar, não. Não é segregar, não, porque a inclusão é todo mundo viver de forma conjunta. Mas eu preciso ter ambientes preparados. O aeroporto de Guarulhos, por exemplo, tem um ambiente preparado para isso. O Arena Corinthians tem um local preparado para os autistas. Eu estou tentando de todo jeito aqui fazer na Arena Fonte Nova. Já falei com o presidente Guilherme Belintani algumas vezes. Estou aqui naquela política do chato. Fé em Deus, a gente vai conseguir. Né? Tem uma pergunta bacana aqui, ó, de Meire, e é uma pergunta bem salutar. Quando a criança é um autista severo, com tratamento precoce, ela pode regredir para o moderado? O que é que você me diz aí, Léo? Foi exatamente o que nós falamos. A questão do grau do autismo está ligado à autonomia da pessoa, certo? Quanto mais autônomo, mais capaz, menor é o grau. Se você faz uma intervenção de qualidade terapêutica, intervenção precoce, de qualidade, tudo isso, é possível, sim, que seja reclassificado o grau dela. Bacana. Outra pergunta aqui, até Bruna, sobrinha de minha mulher, está perguntando. Esses protocolos que criam aí para tentar resolver
ou minimizar o autismo, por exemplo, protocolo DAN, você já ouviu falar? Não. São protocolos de detox, de tirar metais pesados. É uma coisa Uhum. que carece muito de evidência científica ainda, né? Sim, não tem evidência científica para esses protocolos. Porque, na É verdade, complicado aí falar. entra mais na diminuição da inflamação. Ah, você tirar certos alimentos, vai tirar alimentos que são sabidamente inflamatórios, tirou glúten, tirou lactose. E isso, se a criança ela já tiver uma sensibilidade e ela tiver consumindo esses alimentos que ela tem a sensibilidade, aí você pode ter aquela hiperreatividade mesmo. Mas nenhum Exatamente. protocolo vai, tipo assim, vai tirar, vai Vai tirar transformar a um base do autista. autismo, deixar de ser autista, por exemplo. Eu Exato. não conheço nenhuma evidência nesse sentido. Não tem, não tem, não tem. Não precisa nem procurar, porque não tem nenhuma Olha lá, ó, evidência que Maristela tá falando aí, ó, Gabriel. Léo mora ao tem. lado da Arena Corinthians e foi uma surpresa para nós essa área. E o próprio atendimento é surreal. Creio que nos estádios serão mais fáceis essas adequações. É isso, gente. É empatia, é dizer assim, ó, olha que propaganda gratuita a Arena Corinthians ganhou aqui agora. Dá vontade até de torcer pro Corinthians, esse negócio Pois desse aí. é, Aí São Paulo eu vou torcer pro Corinthians. Por conta disso aí. É sério, tô falando sério. pois Que é, mas trabalho é isso bonito. mesmo. É. Bruna está falando aqui, meu irmão melhorou 70% com o protocolo DAN. É o que o Gabriel estava falando. Não existe fórmula de bolo. Ele estava com alguma questão que o protocolo melhorou o comportamento dele, entendeu? Tirou o que inflama. Na verdade, o que é que eu faço Exatamente. lá com os pacientes? Quando o paciente ele chega lá no consultório para emagrecimento, eu já tiro glúten e lactose, porque eu sei que podem ser alimentos inflamatórios, entendeu? E a obesidade está ligada à inflamação. Nesses casos, em muitos desses casos, o fato de você aumentar a inflamação pode piorar o autismo. Por isso melhorou, entendeu? Mas E não ele tem fez. aquela. E Bruna, olha o que Priscila falou ali, ó. Certamente ele fez terapias também concomitantemente, não foi só o protocolo DAN. E Fez, aí fez. você fica sem saber se foram as terapias que causou essa melhora, se foi o protocolo. Mas enfim, é isso aí. Eu acho que é um direito que as pessoas têm de procurar o que é melhor, É né? É válido. É o que claro. eu falo, é válido contanto. Eu acho válido, contanto que não seja alguma terapêutica que envolva risco para esse autista, entendeu? Ainda mais porque ele está ali, o autista. Se for alguma terapêutica lá com agulhas, com alguma outra coisa, isso aí pode ser um absurdo, um transtorno, um trauma para ele. Se for uma terapêutica que não envolva riscos, eu acho que é válido. Agora, sempre É. buscando o quê? Buscando o PubMed ali, eu digita no PubMed para ver se tem alguma relação. Porque muitas vezes algumas coisas não têm relação, entendeu? Não tem associação. Eu acho que Eu só assim, a fico ciência preocupado com a exploração e a comercialização do autismo. É a única coisa que eu fico preocupado, sem fazer juízo de valor nenhum para nada do que está dito aqui, né? Mas assim, é buscar o que se adequa, o que tem segurança, procurar um profissional de confiança, é isso aí. Estou vendo aqui que, rapaz, infelizmente, a live está chegando no final. eu queria agradecer, queria falar as palavras finais aqui, 2 minutos antes de acabar. Foi uma honra dividir essa live com você. Você é um pai maravilhoso, um pai presente, é um pai que é de ter uma inveja boa da dedicação que você tem para os seus filhos. E o bom foi que a gente conseguiu contribuir com várias pessoas que têm essas dúvidas, que têm um filho autista em casa. E agora elas sabem que, assim, na dúvida, se tem alguma característica, tem que tratar já com terapêutica como se fosse um autista. Porque se não for autista, essas terapêuticas não são invasivas, então é identificação precoce e a conduta precoce. Muito obrigado, Léo. Gratidão aí poder ajudar essas pessoas. Deixa eu lhe Continue dizer, fazendo seu trabalho deixa eu lindo. lhe dizer uma coisa. Se você me admira como pai, saiba que muito do que eu sou para o meu filho hoje, eu tenho, apesar de seu filho ser muito mais novo do que o meu, a gente vai melhorando a cada dia. Eu tenho você como exemplo. Você é um pai fantástico, uma pessoa maravilhosa, que eu tenho honra de ter feito parte e fazer parte da sua vida, certo? É só alegria. As pessoas estão perguntando aqui se a live vai ficar gravada. Vai ficar lá na minha página, porque foi transmitida pela minha. Então, vão lá em Real Autismo. Gabriel vai colocar ali nos stories dele. E vocês vão lá, vejam a live do início, mande para outras pessoas, porque a informação é o nosso maior trunfo. Tirar da ignorância vai ajudar todas as pessoas. Só finalizando, está falando 10 segundos aqui, perguntaram de vacina. Vacina, pelo amor de Deus, não causa autismo. Vacinem seus filhos e protejam ele de tudo que Vacina está todo acontecendo. mundo. Vacina Valeu, meu não causa irmão. autismo.